Olá, amados, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tua família, teu trabalho e sobre todos os lugares em que você colocar a planta dos teus pés e as tuas mãos. Vamos meditar hoje na palavra do Senhor de uma maneira bem simples, de uma maneira edificante, para aqueles que estão começando a ler a Bíblia, que têm um pouquinho de dificuldade de compreender a palavra do Senhor. Nós não vamos nos aprofundar em nenhuma área de teologia, nem nada assim, porque tem muita gente aí já, nas redes sociais, boas, capacitadas, mas analisem bem, procurem saber sobre a vida dessas pessoas. Não recebam qualquer coisa, amados, qualquer alimento. Eu falo sempre com o povo da nossa igreja, nós não somos lata de lixo para aceitar tudo, não. Então é por isso que nós temos que conhecer a Bíblia para podermos identificar aquilo que vem de Deus e aquilo que não é de Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a providência de Deus, porque nós sabemos que nós vivemos dias difíceis, e esses dias estão difíceis para todas as pessoas. E vamos ler uma palavra que está em 2 Reis, no Velho Testamento, no capítulo 4, vai falar sobre o profeta Eliseu, um homem grandemente usado pelo Senhor, um homem que viveu nesta terra, cumprindo o chamado que o Senhor designou a ele. Então, o profeta Eliseu, passando por certo lugar, encontrou uma viúva. E vamos ler o capítulo 4, versículo 1 até o 2, depois a gente continua contando a história para não ficar longo o vídeo. Mas eu aconselho que você tenha um exemplar da Bíblia. Se você não tiver, tem Bíblias de vários preços, tem Bíblias mais simples, tem Bíblia de estudo, tem uma variedade muito grande de Bíblia. Então, mas se você quer adquirir uma Bíblia mais simples, você pode adquirir uma normal, por exemplo, como essa daqui é uma normal, não é uma Bíblia de estudo que eu estou usando hoje. É uma Bíblia do João Ferreira de Almeida. Pode ser revista e atualizada, aí vai ter várias traduções. Essa daqui é revista e corrigida, tá? João Ferreira de Almeida. Mas nós teremos aí uma variedade muito grande de Bíblia, mas se você não tem facilidade de estudar a Bíblia, eu te aconselho a começar com uma Bíblia simples, porque talvez você vai pegar uma Bíblia de estudo e vai se confundir. Por quê? Porque na Bíblia de estudo não é como nessa aqui não, eu gosto de rabiscar, eu anoto tudo. A Bíblia de estudo, às vezes ela vem um trecho da Bíblia, aí ela vem um rodapé, ela se mistura com os estudos bíblicos de acordo com o autor daquela Bíblia. Por exemplo, MacArthur. Então, aqueles comentários bíblicos é de acordo com o entendimento dele. Aí tem Bíblia pentecostal, tem a Shed, tem vários tipos de Bíblia, muitas Bíblias mesmo. Então, tem Bíblias boas e Bíblias comuns que também são boas, né? A palavra de Deus é sempre boa. Depois, à medida que você for se aprofundando, invista numa Bíblia de estudo, pesquise na internet uma Bíblia boa, porque vale a pena. Então, vamos ler capítulo 4 de 2 Reis, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me
que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha que interessante, se nós formos aprofundar nas questões bíblicas, a Bíblia nunca, não é questão de machismo, mas é uma questão aqui cultural. Nós vamos entender desde lá de Gênesis que as mulheres neste tempo, elas tinham o papel de ficar em suas casas, elas não tinham profissões. Geralmente, elas eram esposas e mães, donas dos seus lares. E o marido dessa mulher, que não fala o nome dela, só diz que ela é uma viúva e que seu marido também trabalhava aqui para os profetas, porque tinha a escola dos profetas, e ele veio a falecer, mas ele deixou dívida naquela cidade. Porém, esta mulher tinha 2 filhos, homens, e eles ainda não haviam casado, porque se eles tivessem se casado, ela estaria sozinha. Mas ela ainda tinha seus 2 filhos dentro de casa. Como ela tinha 2 filhos, óbvio, homens, os credores aos quais seu marido tinha dívidas com eles, queria levar os seus filhos como escravos ou para trabalhar para eles, pagando assim a dívida do seu falecido marido. Porém, amados, se essa mãe, essa viúva, perdesse os seus 2 filhos, ela ficaria sozinha, ela ficaria sem o seu sustento, ela ficaria desprotegida, ela ficaria desamparada. Porque o homem é quem trazia a provisão para dentro de casa, o homem é quem trazia a proteção, o amparo. O homem era aquele que era o chefe da família, é aquele que se colocava de frente. Se essa mulher perdesse agora também seus 2 filhos, por causa da dívida do seu marido, ela se encontraria numa situação difícil. Por quê? Porque ela não teria quem cuidasse dela, quem trouxesse provisão para dentro da casa dela. É tanto que ela vai dizer: eu tenho meus 2 filhos e tenho um pouquinho de azeite. E o profeta Eliseu vai falar para ela assim: pega vasos, vasilhas, vai até os seus vizinhos e pega o máximo de vasilhas que vocês puderem pegar, você e seus filhos. Então ela falou para os filhos: vão, peguem as vasilhas, o máximo que eles puderem emprestar, traga para dentro de casa. E a ordem do profeta foi: feche a sua casa e comece a derramar azeite dentro das vasilhas. Por que o profeta vai dizer para ela fechar a sua casa? Quando o milagre vai começar a acontecer, observem que o milagre vai acontecer de dentro para fora. O milagre vai acontecer dentro da casa dessa viúva, dentro da casa de uma mãe que estava desesperada, com medo de perder seus filhos e, consequentemente, sua provisão e sua proteção. Então, quando eles buscaram todas as vasilhas, ele começou a derramar daquele pouquinho de azeite que tinha nas vasilhas, nos vasos, nas botijas, depende da tradução da sua Bíblia, mas é a mesma coisa. De maneira que eles foram se enchendo. E quanto mais vasilha tinha, aquele azeite não se esgotava. O azeite, se nós trouxermos para hoje o simbolismo do azeite, é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O azeite ou a gordura, quando falar na Bíblia, é unção de Deus. Então, o profeta falou: olha, entra para sua casa porque Deus vai derramar a unção de provisão na sua vida.
Deus vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida e você nunca mais ficará sozinha. Deus vai derramar o Espírito Santo quando você estiver numa situação em que ninguém estiver te observando, em que ninguém puder te ajudar. Ele estará contigo, provendo, cuidando, te abençoando, te guardando. Mas existem coisas, queridos, que nós temos que fazer no secreto da nossa casa. Tem coisas que não devem ser anunciadas. Elas devem ser feitas entre você e a sua família, seu esposo, seus filhos, com esses que são de confiança, que te amam, que sonham o teu sonho com você, que ficará feliz em ver você conquistando os seus sonhos. Então, nós aprendemos aqui que essa mulher, quando mandou seus filhos buscar as vasilhas, eles não bateram nas portas dos vizinhos e falou assim: olha, me empresta aí uma vasilha, um caldeirão bem grande, porque tem um profeta lá em casa e ele vai operar um milagre pela graça do Deus vivo. Não. Eles foram lá e pediram: me empresta uma vasilha. Então, para de contar a sua vida para as pessoas. Para de fazer propaganda do seu marido para as pessoas. Para de elogiar muito os seus filhos para as pessoas. Sabe por quê? Porque isso vai trazer olho gordo, vai trazer inveja, vai trazer más energias. Vai fazer com que pessoas que têm aquela energia ruim, negativa, desejem o mal, invejem. E isso não é bom. Se você tem um elogio para fazer, faça para eles, dentro da sua casa. Eu sempre digo para as meninas: não façam propaganda dos seus maridos, porque sempre vai haver alguém ali atenta e pode se interessar e querer investir, tentar comprar a sua vinha. Então, se eu tenho que falar alguma coisa a mais com o meu marido, com minha filha, com o meu genro, que é o mesmo que meu filho, com algumas pessoas assim que são mais do meu íntimo, né? Eu falo para elas. E às vezes o que eu falo para um, eu não falo nem para o outro. Ah, é porque vai invejar? Não, porque às vezes o que eu falar para uma, a outra vai ter ciúmes. Por exemplo, eu tenho a minha filha mesmo, a Nina, e tenho a Lara, que eu ajudei a cuidar. Então, a Lara, minha filha do coração, tem outras filhas do coração também, tem um monte de filhas do coração. Mas eu vou dar só esse exemplo aqui, para vocês entenderem. E a Nina, que é a minha filha, a Nina é branquinha. E a mãe da Lara é branquinha, minha tia, e loira. Então, a Nina parecia mais com a mãe da Lara. E a Lara é mais da minha cor, um pouquinho morena, cabelinho também castanho. Então, as pessoas pensam que a Lara é minha filha. E a Nina é muito ciumenta. A Nina tem ciúme até dos meus cachorros. Então, se eu for fazer uma oração, se eu for fazer um elogio para a Lara, qualquer coisa que eu for falar para a Lara, eu tenho que falar para a Lara e não falar para a Nina. Se eu falar alguma coisa para a Nina, aconselhar a Nina, falar qualquer coisa para a Nina, eu não falo para a Lara. Por quê? Porque elas vão desejar mal uma para a outra? Não. Simplesmente porque elas terão ciúmes uma das outras. Então, isso vai gerar dentro delas um desejo de competição, ou talvez um pensamento: ah, será que ela gosta mais dela? Será que ela gosta mais de mim? Então, tem coisas que você faz no secreto. É o que o Senhor fala em Mateus também: entra no teu quarto no secreto, conversa com Deus, orar, falar com o Senhor no secreto. As pessoas não precisam saber de tudo. Quando Ana alcançou a bênção dela, que é Samuel, ela estava só sussurrando, porque ela já não tinha nem forças mais para falar, ela só sussurrava. E o profeta Eli achou que ela estava embriagada. Mas quando ele percebeu a situação emocional dela e a luta de anos que ela vinha passando, as humilhações, ele lançou a palavra
profética sobre a vida dela, e naqueles mesmos dias ali, Ana concebeu e teve seu filho Samuel. Quando Neemias trabalhava no palácio do rei, lá em Neemias mesmo, você vai lá no livro de Neemias, e ele fica sabendo que o templo foi destruído, ele pediu a liberação do rei, porque ele era copeiro, mas ele não comunicou para ninguém. Ele pegou seu cavalinho, foi embora de madrugada. Então tem coisas que nós não devemos falar para ninguém. Tem coisas que é no secreto da nossa casa. Tem lutas que você vai passar no secreto. Tem lutas que você vai passar sozinho. Aprenda a caminhar sozinho. Seja dependente só do Senhor. Dependa só do Senhor. Porque esse azeite que foi derramado em abundância é o Espírito Santo de Deus. E todas essas vasilhas nós podemos trazer para as pessoas que estão ao nosso lado. Se você tem o brilho do Espírito Santo de Deus, se você tem a unção do Espírito Santo de Deus, você vai passar isso adiante, porque uma árvore boa não produz frutos ruins. A fonte de água amarga não produz água doce. E uma fonte de água doce também não pode produzir águas amargas. Então Deus sempre coloca palavras no meu coração. E nesses tempos o Senhor tem falado muito comigo, me lembrado sempre, quando alguém faz qualquer coisa, eu não respondo. O que eu faço? Me lembro da palavra do Senhor que diz: combata o mal com o bem. Faça o bem. Se cale. Se precisar dar a entender assim, que você não compreendeu o mal que aquela pessoa tentou fazer, falou com você, se dê de desapercebido, sabe para quê? Para você evitar uma contenda, um desgaste emocional. Tenha esse discernimento do Espírito Santo, seja sábio. Eu debatia muito, falava muito, hoje não falo mais, aprendi. Porque tem pessoas que não adianta falar. Tem pessoas que o seu silêncio vai valer mais que as suas palavras. Então essas pessoas que estão ao nosso redor, vamos colocá-las como essas vasilhas que essa mulher pegou na sua vizinhança. São a nossa família, os nossos irmãos na fé. Para mim, todo aquele que crê em Jesus Cristo é irmão na fé, amados. Essa coisa, tem que ser crente, tem que ser da mesma denominação, isso para mim não serve. Se para alguém serve, tudo bem, é ele, Deus, para mim não. Eu não posso dizer que o católico vai para o inferno, o espírita vai para o inferno, o crente da igreja tal vai para o inferno. Eu não sou Deus, eu não posso mandar ninguém para o inferno. Eu não posso julgar ninguém, condenar ninguém ao inferno. Então, nós que cremos em Deus, eu creio muito em Deus, minha família tem muita gente católica, se eles rezam por mim, eu aceito a oração deles, porque a oração, amados, é a maior bênção que nós podemos desejar. A oração vai produzir esse azeite nas nossas vidas. Pensa nos benefícios de um azeite. O azeite, ele nutre o seu corpo, ele sustenta, porque ele é uma gordura boa. Então, quando você vai ao mercado comprar um azeite, você não vai comprar um azeite misturado com um óleo composto. Você quer um azeite extra virgem, um azeite puro, um azeite de qualidade. Então, nós aprendemos a fazer escolhas corretas. E quando nós começamos a encher a nossa vida, que também somos um vaso, porque em Jeremias 18, parece, deixa eu ver se eu não estou errada, para não ensinar vocês coisa errada, né, gente? Espera aí. Vamos ver, porque eu tenho dificuldade de guardar os números na minha cabeça. Por isso que eu risco a minha Bíblia toda.
É isso mesmo. Jeremias capítulo 18 vai falar que nós somos o vaso na mão do oleiro. Então, esses vasos que essa mulher mandou buscar na vizinhança, pode ser essa pessoa que está esperando você falar do amor de Jesus para ela, independente da religião que ela tenha. Se ela não acredita em Jesus, aí que ela precisa mais ainda de escutar o seu testemunho, de escutar o seu amor em falar a palavra de Deus, sentir o seu amor quando você fala da palavra de Deus. E quando não havia mais vasos, que o profeta falou, me dá mais um vaso, ela falou, não tem mais vaso. Então o azeite cessou. O que nós podemos trazer para a nossa vida? Se não existe vaso, não vai ter derramamento do azeite. Se alguém é vaso, mas está com rachadura, se alguém é vaso e não deseja ser cheio do azeite de Deus, Deus vai te respeitar. Deus vai entender a sua escolha. E Deus jamais te obrigará a servi-lo, a aceitá-lo, a adorá-lo, a ir para a igreja, a ler a Bíblia, a cantar louvores, a falar do amor dele para as pessoas. Não, porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Então, essa mulher tinha um pouco de azeite, ela estava abatida numa situação difícil de dívida, com medo de perder seus filhos, a provisão da sua casa. E um profeta de Deus veio até ela, pelo poder do nome do Senhor, ele operou um milagre, enchendo todos os vasos, e o azeite parou de brotar, jorrar, produzir, quando já não havia mais vasos. Assim é na nossa vida. Enquanto houver pessoas desejosas, sedentas, em ouvir a palavra do Senhor, o Senhor levantará profetas para anunciar o evangelho dele. Mas, quando o Senhor Deus Todo-Poderoso, lá do céu, do seu trono, entender que o teu evangelho já foi anunciado por toda a terra, que não existe mais vasos para serem cheios do azeite, o azeite vai cessar. E o que é isso, pastora? O Espírito Santo se retirará desta terra. Então, amados, receber o Espírito Santo não é só orar em línguas, profetizar. As manifestações dos dons é uma coisa, fruto do Espírito Santo é outra coisa, selado pelo Espírito Santo é outra coisa, batismo de fogo, outra coisa, batismo da água, outra coisa. Quando você aceita Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, na mesma hora você é selado pelo Espírito Santo. Não precisa de você orar em línguas, profetizar, ter alguma manifestação do Espírito para ter o Espírito Santo. Aí são manifestações do Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus, o Espírito de Deus te sela. O que é te selar? Te fecha, te guarda para Ele, algo que está ali no secreto, é dele agora, né? Propriedade do Senhor. Então, queridos, que nós sejamos vaso para recebermos o azeite, que nós aprendamos a fazer aquilo que é mais precioso com as nossas portas fechadas. Tem coisa que é para fazer no público, tem coisa que é para fazer na sua casa. Que nós aprendamos também a compartilhar esse azeite que é o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós compartilhamos, ele não divide, ele se multiplica. Então, quando eu falo do amor de Jesus para você, e você compartilha esse vídeo e a pessoa vai compartilhando, nós estamos multiplicando o azeite. Então, é por isso que eu estou aqui neste dia, para falar do amor de Cristo para você de uma maneira simples,
de uma maneira que coloque dentro do teu coração, que te desperte para a leitura da Bíblia. E se você aprender o simples, você vai poder aprender o mais complexo, o mais difícil. Não adianta eu querer aprender o difícil se eu não aprender o básico. Amém? Então, amados, eu falo assim para Deus: Deus, eu vou fazer, o Senhor está mandando eu fazer, eu vou fazer o que o Senhor está mandando, e o Senhor leva esse vídeo para onde o Senhor achar que é preciso, porque a minha intenção não é ficar famosa, não é ter milhões de seguidores. Esse propósito que Deus colocou no meu coração é levar um evangelho simples para aqueles que têm dificuldade de compreender a Bíblia Sagrada ou aqueles que não leem a Bíblia. Por isso também, porque pensa, eu não vou ler porque eu não vou entender. Então, é esse o motivo. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele. Lembra que ele é o azeite do Espírito Santo, a unção que nutre o nosso corpo, que nos alimenta, que nos ilumina, que mantém a chama acesa. Amém? Me siga aí no YouTube. No Instagram eu posto pouca coisa. No Face posto algumas coisas. E esses vídeos, alguns vão para o TikTok, os menorzinhos. E vamos falar do amor de Jesus. Minha filha também está voltando aí com a página dela no YouTube, Nina Braga. Faz todos os dias pela manhã no Instagram, Nina Braga também. Ela põe lá de manhã o seu devocional antes de sair para o trabalho. Quem quiser acompanhar, vai lá também, segue ela lá, se inscreva aqui no YouTube. E juntos nós vamos falando de Jesus para aqueles que querem. E para aqueles que ainda não querem, vamos orar para o coração deles se abrirem e que eles sejam mais um vaso pronto para receber esse azeite. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que nunca falte o azeite sobre a nossa vida. Que o bom Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Um beijo da pastora Ellen. Compartilha esse vídeo, amados.